Olá, meninos e meninas! Novamente sejam todos muito bem-vindos ao canal da Josi Maciel. Adorei esse nome, topíssimo! Sejam muito bem-vindos a esse espaço de estudo, de autoconhecimento, um cantinho onde nos proporciona muita coisa legal, muito tema bacana. E hoje vamos falar um pouco do inconsciente. Vamos lançar um estudo sobre a nossa consciência. Vamos entender como funciona a nossa mente, mas vamos entender que a nossa mente ela é feita de inconsciente e consciência. Existem algumas outras divisões, mas hoje nós vamos se atentar só pelo inconsciente e pela consciência. Alguns autores, eles falam sobre o subconsciente. O subconsciente e o inconsciente é a mesma coisa. Mas eu prefiro falar sobre o inconsciente, porque a minha linha de estudo, a minha fonte de estudo é fonte do Freud. Eu fui buscar as informações lá de Freud. Eu adoro o trabalho do Freud, embora ele tenha sido um materialista assim, nato. Se ele fosse um pouco mais junguiano, ele teria descoberto muitas coisas assim maravilhosas no nosso inconsciente, porque foi um cara assim extremamente inteligente. Então eu bebo da fonte do Freud, que é a raiz da psicanálise, e Freud ele conceitua o inconsciente, não subconsciente, por isso que eu vou utilizar o inconsciente. E o que é o inconsciente, gente? O inconsciente, nós não temos acesso ao inconsciente. Nós temos acesso ao inconsciente, segundo Freud, em algumas situações. Por exemplo, temos acesso ao inconsciente pelos sonhos, pelos atos falhos. O que são os atos falhos? Os atos falhos são, por exemplo, eu quis falar uma palavra, mas eu disse outra, inconscientemente eu disse outra. Então você tem acesso ao inconsciente através desses atos falhos, desses comportamentos falhos. Mas por que eu estou trazendo esse trabalho do inconsciente? Porque está tudo lá no inconsciente, as nossas crenças, os nossos paradigmas, tudo que a gente aprendeu na nossa infância, está tudo gravado no nosso inconsciente. E muitas vezes a gente não consegue seguir com a nossa prosperidade. Por quê? Porque simplesmente a gente tem crenças que nos limitam e crenças que estão lá no nosso inconsciente, que muitas vezes a gente, muitas vezes não, se está no inconsciente a gente não tem consciência disso. Os nossos comportamentos automáticos estão tudo lá no nosso inconsciente. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa estudar para a gente compreender quais são os mecanismos que a gente pode atuar para que a gente facilite no nosso processo de prosperidade. Quando o inconsciente, quando a consciência consegue de uma certa maneira ter acesso a algumas informações do inconsciente, o nosso trabalho ele fica um pouco mais facilitador, porque a gente vai compreender que algumas crenças nos limitam as nossas prosperidades. Então, nos nossos próximos encontros, nós vamos falar muito sobre a nossa mente, sobre nosso inconsciente, sobre os nossos mecanismos de defesa. Vamos trazer conteúdo assim bárbaro de estudos de Freud, da contribuição de Freud com a psicanálise em relação à mente, em relação ao consciente e em relação à nossa consciência. Então, vamos nas próximas semanas
pesquisar um pouquinho mais sobre a nossa mente. Então tenha uma ótima semana com muita consciência das coisas que vêm ao nosso favor, das coisas que não vêm ao nosso favor, que são desafios e que nos remete a pesquisar, a compreender por que isso aparece na nossa vida. Então, uma boa semana. Tchau!